já foi respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Luzes se apagam quando vai ter crime. Em Santa Maria, quando as luzes se apagam, é porque vai ter crime ou fuga de presos. Na véspera e no dia da morte de Eugênio, as luzes foram apagadas alguns minutos. Isso dá uma insegurança, aumenta a tensão no ar. Eugênio terminou de cortar o cabelo mais ou menos 7h30 da noite. E desceram a rua Eugênio, Lúcia e a moça que trabalhava com eles no sindicato. Quando já estavam no meio-fio para pegar o carro, o pistoleiro saiu correndo por detrás dos três e só teve de virar a mão para atingir com um tiro na testa o advogado. Eugênio nem chegou a ver quem era. Lúcia só ouviu o estampido e viu o marido caído. A advogada viu que o marido estava morto e ainda tentou procurar a arma dele. Depois da tentativa de invasão de sua casa, Eugênio passou a usar uma arma. Mas nesse dia ele não a levava consigo. Lúcia viu que o marido morrera. Era verdade, não tinha jeito. O que fazer? Tomar providências ou ir atrás do pistoleiro, chamar o delegado ou rezar a Deus Todo-Poderoso? Mas que Deus chamar? O dos grileiros ou o dos poceiros? O sangue manchou as pedras da rua. Ela viu que era fatal. Não podia chorar. Pediu ajuda a um carro da prefeitura que passava. Implorou, gritou para irem atrás do criminoso. Ela viu para onde o homem tinha fugido, mas o motorista se recusou a persegui-lo. O criminoso saiu atirando, tentando intimidar quem quisesse ir atrás dele. Perguntas e esclarecimentos sobre o caso. Uma das perguntas feitas a Lúcia no Tribunal dos Crimes do Latifúndio foi sobre a participação da OAB no caso da morte do marido, mas ela preferiu dar uma resposta mais geral. O sistema político e econômico em que vivemos permite e cria crimes como este. Se cria ele, não vai punir os criminosos. Se a justiça como um todo e a OAB em particular procuraram fazer alguma coisa, foi para atender às reivindicações da gente. Mas houve uma grande pressão no Estado e muitos telegramas vindos de outros estados, todo mundo cobrando. Mas em nenhum momento eu me iludi. Nós, que temos fome e sede de justiça, não vamos acreditar na injustiça que está aí. Acredito muito mais em tribunais como este, que são os canais mais consequentes que nós temos. Mas a pergunta volta, insiste. Seus advogados, ou os advogados indicados pela OAB, tomaram alguma providência junto à cúpula do Poder Judiciário, ao Conselho de Magistratura ou ao Tribunal de Justiça? Neste nível de advogados, não. Foi a resposta. Agora, o movimento sindical sim, pois encaminhou abaixo-assinado junto à Corregedoria e ao Tribunal de Justiça pedindo o andamento do processo, denunciando essa paralisação. Mas a FETAG nunca obteve uma resposta. Finalmente, a última pergunta. Dos 3 poderes, você mencionou até agora 2. O judiciário é acovardado, fazendo o jogo do executivo via polícia. Eu queria perguntar sobre o terceiro poder. O legislativo em algum momento se manifestou? O legislativo se limitou, logo após o fato, a fazer algumas denúncias nas sessões da Câmara. Eu cheguei ainda a apresentar o depoimento que Eugênio fez na Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas não sei se essa CPI da grilagem chegou a alguma conclusão. Acredito que não. Depois disso, nunca vi nenhuma participação do Legislativo no sentido de fazer alguma cobrança sobre tanta omissão. Desde 1979 até hoje, a única coisa que houve foi a manifestação do movimento sindical. Testemunhas têm a palavra. A primeira testemunha foi Antônio dos Santos, que afirmou:
a delegacia de polícia, tanto no município de Santa Maria da Vitória como no município de Coribe, para quem tem dinheiro, funciona muito bem. Mas para o trabalhador, ela nunca funcionou. Nunca lhe deu qualquer direito. O trabalhador é preso e massacrado dentro dos seus próprios direitos. Em seguida, entrou a segunda testemunha. Meu nome é Adriano José de Souza, moro no município de Coribe, mas bem lá em cima da serra, de Ramalho, que, divisando com o município de Carinhanhã, fica bem distante. Mas a gente reconhece a luta de Santa Maria. Por lutar a favor da massa trabalhadora é que Eugênio foi assassinado. Ele não olhava para os bonitos bois de presente, bonitos cavalos de raça, olhava para a massa sem terra, para os poceiros, sendo tangidos das terras que ocupavam há muitos anos. Por isso, como diz a história, a morte dele começou antes dele morrer. Perseguido várias vezes dentro da própria casa, ele me disse algumas vezes: Adriano, estou me sentindo ameaçado, mas vou lutar, e enquanto eu ver a classe trabalhadora unida na defesa de todos, estou lutando. Adriano vai se inflamando enquanto fala. A gente sabia que existem bárbaros assassinatos, mas nunca esperava que ia acontecer com o advogado do sindicato. Mas não foi uma coisa que esmoreceu os trabalhadores. Pelo contrário, reforçou. Quanto aos assassinos, a gente não pode testemunhar e dizer que abriram a cadeia para eles saírem. Mas, como tem acontecido muito do dinheiro para fazer soltar, a gente tem quase certeza que foi isso. O discurso continua. A nossa vida, a vida dos trabalhadores é preciosa. É igualzinho à vida dos ricos. E poderia dizer até é mais especializada, porque nós é quem produzimos alimentos para ir à mesa dos senhores, juízes, senhores advogados. Bem, mas eu queria, para terminar, senhores juízes, pensar mais nas causas. Quando vierem os processos de trabalhadores rurais lá no fórum, pensem mais na classe trabalhadora rural e urbana. Não recebam grandes pacotes de dinheiro dos fazendeiros. Não. Vocês não trabalham na roça, mas talvez alguns de vocês até concluir esse estudo, talvez até sofreu. Quem sabe algum de vocês não foi de família pobre, mas toda vez que sentarem na mesa de jantar ou almoçar, pensem nessa massa trabalhadora. Enquanto vocês têm tudo, para eles falta um pedaço de pão. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.